Olá, seja bem-vindo ao podcast Experiências em Mediação. Eu sou a Reichele. E eu sou a Aline, e hoje nós vamos conversar sobre o futuro. Aliás, o futuro não, o presente que está transformando o direito e a resolução de conflitos do Brasil. Hoje nós temos dois grandes jovens mediadores aqui, Reichele. Hoje nós estamos recebendo a Natália Augusta Wolfel Ferreira. Ela é mediadora certificada pelo ICFML, também é advogada, bacharel em Direito pela Universidade de Vila Velha, pós-graduanda em Direito, Gestão e Business Law pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada. E também estamos recebendo o Uriel Oliveira Marques. Ele é graduando em Direito pela Universidade de Vila Velha e fundador da equipe de arbitragem do Núcleo de Práticas Adequadas de Solução de Conflitos da mesma universidade. Ele também já foi homenageado pela nossa Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, participou das principais competições de mediação, como Hong Kong, Paris, Viena e São Paulo, e possui uma série de cursos na área de mediação. Seja muito bem-vindo, Uriel. Muito obrigado, Richelle. Aqui hoje nós estamos então com dois jovens mediadores experientes em competições nacionais e internacional. Inclusive, a gente vai falar sobre aquele frio na barriga que dá nas competições. Vamos falar também de uma construção de uma nova mentalidade entre os acadêmicos, né, de direito, né? Então, não deixe de curtir nosso canal. Não deixe de dar seu like, não deixe de acompanhar o nosso canal. A sua participação fortalece muito a nossa comunidade. Então, aqui nós vamos começar hoje falando primeiro sobre esse caminhar de vocês dentro da graduação, né, de Direito e o caminho que vocês encontraram na mediação dentro ainda da universidade, né? Eu queria ter tido essa sorte, Reichele, de ter participado e conhecido a mediação dentro da universidade. Mas aqui, agora eu quero perguntar primeiro, vamos começar pela Natália, Uriel, assim, como que foi para você essa mudança de mentalidade, essa busca pela mediação ainda dentro da universidade? Para mim veio como algo que casou muito bem. Porque quando eu comecei o curso, eu entrei um pouco em desespero quando eu descobri que eu não gostava de brigar. E aí eu comecei a estudar processo e começou, né, a dar aquela encrespada. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, mas gente, eu não sei se eu gosto disso não. O que eu vou fazer? E surgiu a oportunidade de um dos grupos de estudos que, né, a coordenadora do NUPASC, que é o Núcleo de Práticas Adequadas de Solução de Conflitos, gerenciava na época. E era sobre mediação, conciliação, negociação e arbitragem. Eu não conhecia muito a respeito, um professor tinha comentado a respeito de métodos adequados e eu resolvi dar uma chance. E me encontrei, né? Assim, foi onde eu realmente eu brinco que foi onde eu encontrei o que fazia o meu sangue cantar dentro da graduação, né? Eu pude enxergar um futuro que é muito promissor em relação à resolução de conflitos, né? Em deixar de terceirizar a solução dos conflitos e permitir que as partes possam conseguir fazer isso por si próprias, com o auxílio do mediador. Então, para mim, foi uma alegria muito grande poder encontrar, né, tudo que eu pude me envolver com isso na faculdade, eu me caí de cabeça e foi, assim, uma grande alegria para mim. E, assim, muito bacana ouvir isso de você, que você é uma jovem, já veio no estudo, né, da nova legislação, então, assim, eu fico muito feliz por ter pessoas e jovens como você, assim, vindo no mercado, né? E o Uriel ainda está lá dentro da academia, né, Uriel? E como é que é para você, assim, estudar para ganhar um processo e você está vendo também outro tipo de resolução de conflito, outro tipo de cultura que é o ganhar e ganhar. Explica isso pra gente, como é que é para você? Bom, pois é, eu entrei na faculdade já querendo no início ser diplomata, tava pensando entre relações internacionais, mas eu tinha um interesse muito grande por negociação e mediação internacional, mas eu entrei no curso de Direito sem saber nada sobre Direito. E aí, eu acredito que eu tive um privilégio muito grande, poucas pessoas ao redor do Brasil podem falar isso, que é desde o primeiro período do Direito já poder ter entrado no NUPASC. A própria Natália, junto com a coordenadora, passou nas salas falando isso no último dia da inscrição. Então eu soube disso pela manhã, eu fiz minha inscrição pela tarde, e depois já comecei no processo seletivo do NUPASC, consegui passar no primeiro período, eu tinha nada de experiência, não sabia nada sobre direito e nem sobre métodos adequados de solução de conflitos. Então desde o início da minha formação jurídica eu tive essa oportunidade de poder ver os dois lados, de não começar pela perspectiva tradicional do direito e depois ver outros métodos, mas já ver tudo junto e desenvolvendo isso em conjunto.
E aí na nossa universidade a gente aplica isso tanto de forma prática, tanto de forma teórica. Então acredito que desde o início do curso eu tive uma oportunidade excelente de ir na Universidade de Vila Velha poder botar isso em prática, poder estudar isso junto com o direito tradicional. E olha que legal. No Espírito Santo nós não temos já essa. Poucas faculdades ainda estão tendo essa metodologia, né, de Richelle? implementar um núcleo exclusivo, né, de soluções adequadas, né, de métodos adequados de solução de conflitos. E também vocês já participaram, né, de competições em nível Brasil e até mesmo internacional. Natália, como foi para você? Você já começou a participar das competições durante a graduação ou você já estava formada? Como é que foi isso para você? Meu processo no PASC foi engraçado, né? Que eu tive esse grupo de estudos, eu tranquei a faculdade por 1 ano e meio para fazer um serviço voluntário em São Paulo, pela minha igreja. Quando eu voltei, ia ter uma competição internacional, o CPR. E falaram assim, olha só, você já ouviu falar do NUPASC? Eu falei, aquele pessoal que compete, né? Que viaja, que, né? Eu pensava assim, para mim eles eram a elite da faculdade. Eu era assim, uma simples pimpolha. E eu entrei em contato na época, coordenadora, e falei, olha, me informaram que vocês estavam precisando de alguém que de repente falasse inglês, e já me colocaram assim, né? Com tudo para poder começar ali, e já começamos a treinar. Então, assim, foi uma experiência bem curiosa, né? Foi a minha primeira competição. Na época a gente estava ainda naquele retorno de pandemia, então foi uma competição online. Mas depois disso eu participei de todas as competições estando na graduação. Né? Minha última competição, inclusive, foi acompanhando os meninos, né? O Uriel ali foi da primeira geração pós, eu e o pessoal que estávamos ali. E a entrevista dele foi maravilhosa. Ele fala isso, assim, que ele era primeiro período, mas a entrevista dele foi muito boa. E foi acompanhando os meninos na Camarb, né, de 2024, em outubro, foi minha última competição, mas eu participei também do ICC, do CPR, do ADR-ODR, inclusive a gente ganhou o primeiro título da instituição. Olha que legal. Então foi muito enriquecedor, sim. Ah, que bacana. E com você, Uriel, como é que está se dando, né? Porque você ainda está na graduação e está participando, né? Eu entrei no PASC no primeiro período e ali eles falavam sobre essa Camarb e ninguém te prepara pra Camarb. É uma competição que de certa forma, raro isso. Acho que a Camarb é a única que faz isso, que é dar um caso pra uma competição de arbitragem e de mediação. O mesmo caso. E aí você chega no primeiro período com um caso enorme, que ele não é feito particularmente para mediação, é um caso pensado ali para arbitragem. Você não sabe nada de direito, você tenta ler ali, você não sabe muito como se preparar. Então, em retrospecto, claro, você faria muitas coisas diferentes, mas na época eu achei muito interessante. Era algo muito mais complexo, mas tinha um tempo de preparação muito maior, então você acabava procurando mais sobre o que o caso estava falando, era uma preparação, assim, o processo é muito divertido, assim, nessas competições. Eu e a Aline já tivemos oportunidade, né, Aline, de avaliar alunos também durante esses processos, e de fato, é um volume de documentos que eles recebem documentos como gente grande, tá? Recebem, é lógico que são documentos fictícios, né, feitos para a competição, mas com todas as questões de direito, tudo que seria, né, o que seria relevante para um advogado ou uma parte em uma situação de disputa. E aí eu fiquei justamente pensando sobre isso, porque você falou que você ingressou no primeiro período, certo, Uriel? E às vezes quando a gente tenta buscar um aluno para esse tipo de competição, ele tem muito receio, né? É uma competição nacional. Eu não vi ainda direito empresarial. O que você diz sobre isso, assim? Você acha que faz muita diferença estar mais adiante? Eu nunca tinha tido as matérias, eu sequer tinha viajado para São Paulo ou para fora do país. Eu era realmente uma criança, eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, de fato, vai ficar perdido, não tem como evitar isso, mas o importante é ir se encontrando. Justamente, o tempo para a preparação dessas competições é razoavelmente longo, então dá para ir pedindo ajuda, tanto dentro da faculdade, fora da faculdade. Não precisa chegar lá, principalmente mediação, não precisa chegar lá sabendo tudo do direito. Às vezes, na mediação, treinar soft skills de mediação mesmo acaba sendo muito mais proveitoso. Conhecer mais sobre o método da mediação, sobre princípios. A arbitragem acaba sendo um pouco mais um núcleo duro assim, do direito, mas mediação dá para desenrolar isso mais fácil. A gente vê também que nosso núcleo é multidisciplinar. Tem pessoas de relações internacionais, por exemplo, que não sabem nada sobre direito. E elas participam dessas competições também e vão muito bem.
Então a gente vê que essa carga teórica não é tão grande assim para mediação, dá para pegar o jeito, dá para desenrolar no método. Legal. E você me trouxe uma questão da preparação. Eu queria saber se tem algum exercício que faz ali você treinar, né, esse exercício e virar o jogo. Aham. Em qual sentido? No sentido de você estar ali na competição, né, se preparando para a competição e tem algum exercício que você fala assim, ó, isso aqui vai ser primordial para eu virar o jogo aqui, talvez aqui sentando na competição, no caso, né? Eu acho que principalmente para as competições de mediação, a gente costuma treinar o caso internamente e externamente durante a preparação. Então a gente tem a perspectiva dentro da equipe, que a gente treina um contra os outros. Depois tenta procurar também fora da equipe, ver como as outras equipes estão saindo. Só que ali na hora, na competição de mediação, por exemplo, tem as confidenciais. E as confidenciais são informações que soltam ali na hora que muda completamente o rumo da mediação. Então também se preparar para esses diversos cenários, porque quando você recebe a confidencial é muito pouco tempo para ler ela e se preparar. Então talvez justamente ter esse jogo de cintura para ali na hora saber o que você pode se apegar do que você estava treinando e o que você vai tentar fazer de novo. E aí a interação entre a equipe também é muito importante. Essas competições, por exemplo, de negociador com advogado são duplas, mediador é individual. Então também ter essa sinergia com a sua dupla, eu acredito seja muito importante ali na hora. Que legal muito isso. interessante. Inclusive, Natália foi coaching, né? Natália era técnica da turma lá, eu conheci Natália lá, inclusive na Camargo em 2024. E Natália, e aí? Você como coach ali da turma ali, qual é os exercícios que você focava ali para melhor empenho, né, daquele time? Olha, já digo que pelo menos os meus meninos, como eu chamo carinhosamente, que eles sabem, eram bem autossuficientes. Porque eu acredito que uma das partes muito importantes da preparação é que além da dificuldade, eu falo assim, eles foram muito corajosos, especialmente na primeira Camargo, mas para todas elas, porque exige muito sacrifício. Né? Porque você não tem feriado, não tem final de semana, não tem férias. Então, as férias da universidade de julho é treino para competição, é estudo, porque tem planos que tem os planos de mediação para poder entregar. Então, assim, é uma exigência muito grande neles. Eu acho que uma das coisas que ajuda, e o Uriel agora também, que acredito que vai orientar, né, as outras equipes no futuro, já orientou, já ajudou muito, a gente já tendo passado pela competição, como eu já havia competido, você consegue ter um pouco da perspectiva de como alguns avaliadores eles se portam em relação a algumas questões. E às vezes são aspectos procedimentais que alguns vão. A parte da técnica é muito importante. Então, é o que o Uriel falou. Muitos dos pontos que são em relação ao caso, obviamente, são de extrema relevância justamente para a negociação ela poder acontecer, né, dentro da mesa de mediação. Mas um dos pontos que a gente treinava muito com eles e que a gente insistia muito era em algumas nuances envolvendo a técnica para que aquilo pudesse parecer mais real. Né? Às vezes a gente tem a mania, por exemplo, de ficar agradecendo o tempo todo em simulação. Nossa, não, muito obrigada por estar aqui, obrigada por sinal que a gente fala. Aí sempre uma avaliação na Camargo era. Isso não acontece na vida real. Você agradece a presença uma vez, você não fica usando. Obrigado é uma palavra forte na mesa. Obrigado, desculpa, não são palavras que você joga de qualquer forma. Então, acredito que assim, a gente tentava trazer, né, pelo menos eu tentava trazer junto com a Gabi, que me ajudava também, nós duas orientávamos a equipe, esse ar de a realidade que os profissionais que nos aconselhavam traziam pra gente também. Né? Isso e os treinos frequentes também ajudavam muito, mas de fato, se não houvesse o compromisso deles em buscarem se desenvolver, em ouvir também, porque não é legal ficar ouvindo crítica, né? Às vezes ouvir, assim, por mais que a gente falasse, olha, isso aqui é algo que você vai ser cobrado na hora, é algo que eles vão cobrar de você. Controle do tempo, a forma como você se porta, até a forma como você se comunica com a outra parte, se você fica sussurrando, fazendo qualquer outra coisa. Então a gente tentava trazer isso e eles absorviam isso com muita humildade também. Sim. E eram muito comprometidos. Então, assim, a Camargo de 2024, eles alcançaram resultados absurdos. Né? Foi o melhor resultado que o VV já teve na Camargo e foi muito porque eles eram extremamente autossuficientes, extremamente comprometidos e muitas vezes, assim, gente, eu falo, o Uriel, ele é assim, a inteligência tá aqui, ele é 3 pulinhos fora da curva. Né? Então, ele tinha humildade também de ouvir eu, que às vezes, assim, né, não sou a pessoa mais experiente, estou aprendendo, estou no meu trajeto de aprimoramento, e de ouvir, às vezes, um feedback e de fazer isso. Mas muito vinha dos profissionais que assessoravam a gente também. Enquanto você estava falando, me veio uma questão, Aline. Porque, assim, as competições, os alunos às vezes falam assim, certo, eu posso vir a ganhar, né? Posso receber um
um certificado, que participei e tudo. Mas profissionalmente, aí já passando a pergunta para os dois, né? Profissionalmente, isso já agregou vocês, embora vocês ainda sejam muito jovens na carreira, né? Mas isso, a participar de competições profissionalmente já teve repercussão para vocês? Com certeza. Como é que foi a sua, então, Natália? Desculpa, Uriel, depois eu Não, passo de volta claro. pra você. Aham. Mas, assim, uma coisa que eu sempre disse para todos eles, enquanto a gente participava de Camargo, enquanto eu estava na instituição, é que são dias, é uma oficina de aprendizado. Uhum. Você sai daquela semana de competição diferente, com as suas habilidades, com os skills que você consegue aprimorar. Parece uma coisa um pouco exagerada de se dizer, porque é pouco tempo. Mas a transformação ela é evidente. Você passa por ela quando você está vivenciando. E profissionalmente falando, essas habilidades elas são extremamente relevantes, especialmente quando está lidando com, pasme, a vida real, o cliente que tem exigências, que reclama, que negocia e que não vai muitas vezes poupar palavras para poder exigir, né? Porque a gente aprende na negociação, a gente tem na negociação, na mesa de mediação, muitas vezes é ter um linguajar que ele seja um pouco mais colaborativo, ou pelo menos a frear as palavras. E na vida real, muitas vezes isso não acontece. Então, também tem momentos em que a tensão escala e você aprende a gerenciar essas questões. Então, isso que acho que foi o Uriel que mencionou sobre aprender a ter jogo de cintura, a ter que desenvolver algumas coisas na hora, porque a situação ela surge sem planejar, isso é de extrema relevância. Né? Pelo menos eu percebi muito isso profissionalmente falando. Sim. Porque eu trabalho no escritório. Na advocacia do dia a dia, você precisa saber ter jogo de cintura, você precisa saber ouvir. Ser flexível. Exatamente. E absorver aquilo, mas ao mesmo tempo, sem muitas vezes jogar de volta aquela carga emocional. Né? Então, para mim, pelo menos as competições, elas seguem me acompanhando, são uma parte primordial de muitas das habilidades que eu desenvolvi e que eu continuo precisando desenvolver. Né? Que é uma trajetória ali de aprendizado contínuo, com certeza. E você, Uriel? Eu ainda tô no 7º período, mas Aham. eu ainda vejo os impactos de ter começado no PASC desde o início da graduação. Nas competições, principalmente, você ter a chance de simular aquilo ali é muito importante, porque, diferente de algumas outras áreas do direito, você não tem como ir no fórum e ver uma mediação, uma arbitragem tão fácil assim. Então, você ter essa chance de simular e ter esse feedback em tempo real ali de avaliadores que são os melhores da área no Brasil e nas competições internacionais, os melhores da área do mundo. Algumas competições internacionais você é mesmo mediado pelos melhores profissionais do mundo, então é uma experiência única. Também junto com essas competições, se essa competição exige uma viagem, por exemplo, geralmente tem vários eventos durante essas competições, que é muito interessante de participar também, fazer network com profissionais da área. Além disso, algumas competições têm sorteios de cursos. Eu já ganhei 2 cursos. Olha! Sempre tem sorte. E algumas competições também, se você ganhar, você ganha também alguns descontos para alguns eventos, algumas coisas do tipo. E também acaba se vendendo, eu acho, nesse mercado que é um pouco nichado. Eu atualmente hoje atuo num escritório boutique de resolução de disputas, o de Mendes Alvarenga Advogados, que eu conheci meu chefe pelo LinkedIn também aqui do Espírito Santo. Ele tem a mesma ideia que eu, que queria fazer um escritório boutique e percebeu que não tem muita gente fazendo isso aqui no estado. Aí ele me chamou para ser estagiário dele, viu minha trajetória e gostou bastante. Então eu vejo que essa experiência no PASC, nas competições também, acaba sendo muito maior do que só ir no painel. É uma vitrine, né? É uma vitrine. E assim, fico aqui de boca aberta aqui de ver a trajetória que vocês estão criando. E Natália trouxe uma questão muito interessante. Agora eu vou te falar como avaliadora, né? Algumas equipes, elas ficam igual um robô, né? E eu tenho um pouco de horas de prática, né? E justamente esse feedback que você recebeu de, olha, você não fica ali agradecendo toda hora, até porque dentro de uma sessão de mediação, seja ela conflitos familiares, empresariais, tem pessoas, e pessoas têm emoções, sentimentos, né? E a gente precisa lidar com isso. E aí, pegando assim esse gancho, assim, qual a orientação que você dava assim para a sua equipe, por exemplo, assim, de uma ferramenta chave para você virar a chave, tanto de escalado de emoções ou para resolver alguns impasses? Por exemplo, uma sessão privada ou perguntas abertas ou um desenvolvimento de uma questão para detectar melhor o interesse. Então, assim, qual é a ferramenta-chave que vocês guardavam assim na manga para tentar assim, avançar
de uma forma assim que atendesse, né, o processo de mediação. Isso é algo muito interessante de se refletir e que eu estava aqui pensando como construir a resposta para isso. E começa num primeiro ponto muito importante, pelo menos a título de competição, falando isso, que começa da sintonia da dupla. Então, a gente testava muitos pareamentos para que pudesse funcionar. Porque se não houvesse essa comunicação bem clara, especificamente, entre a parte com o seu advogado e vice-versa, e a percepção do mediador que a gente também treinava em relação ao environment, ao ambiente em que ele estava, isso podia destruir uma sessão de negociação, uma sessão na mesa, aquela troca que começa um pouco mais acalorada. E se tem uma coisa que eu aprendi é que por mais que você possa ser surpreendido na mesa de mediação, que muitas vezes acontece, chegando nesse ponto que você mencionou, isso não significa que você não possa se preparar para ser surpreendido. Soa contraditório, né? Uma antítese. Mas o que a gente sempre fazia era, surgiu alguma coisa que você percebe assim que, caramba, não vai dar. A primeira coisa você vai dar um toque pequeno no celular, vai dizer assim, olha, aquela olhada assim, porque dizia o quê? Tem que ter esses códigos de troca para você poder entender. Às vezes aquilo vai estar muito pesado para você poder absorver. Quando eu competia às vezes como advogada, eu olhava, estava sempre de olho na minha dupla. Eu falava assim, olha, são muitos sentimentos realmente na mesa nesse momento, porque por conta dela passando, e às vezes assumir a fala. Mas especialmente a título de cálculo, decisão privada, eu sempre falava assim, olha, tenham perguntas preparadas. Tem um ponto... E outra coisa, tenha um ponto que seja delicado, e às vezes se não foi abordado, que você possa trazer para o mediador. Porque um cálculo que ele não tem um propósito nenhum, que ele é só para poder ficar enrolando ou ficar prolongando porque a sessão não está rendendo, ele não tem propósito. E na vida real também não. Né? Então você precisa ter algo que você possa falar, não, olha, isso aqui se eu trouxer para o mediador, a negociação ela pode avançar na mesa. Intencionalidade. Intencionalidade. Então, assim, a gente se preparava e falava, olha só, você tem que ter perguntas prontas, porque se você for surpreendido, você vai para onde? Você pode olhar ali para aquilo que você se preparou para poder fazer. Então, assim, é claro que às vezes vai da criatividade. Na hora tem que rolar o jogo de cintura, a adaptabilidade. Mas essa adaptabilidade, quando ela vem pareada com preparação, eu sinto que ajudava muito. Porque na hora, às vezes, dava aquele baque, mas eles conseguiam continuar, conseguiam dar um jeito e dar os seus pulos. Então, acho que é isso. A preparação para poder lidar com a imprevisibilidade que pode acontecer na mesa. Preparação dura... pode voltar. Falar. Eu ia perguntar, a preparação de vocês dura quantos meses, assim? Porque não são dias, né? São Não. meses. Vamos colocar do recebimento do caso. O da camada costuma ser em maio e a competição no final de outubro. Então começa assim assim que o caso esse tempo assim aí. que E aí caso tem é fase disponibilizado. escrita e depois fase oral. Entendi. E a frase escrita é extremamente demandante, né? Porque você, às vezes, está mais familiarizado com o caso quando você vai competir do que quando você vai fazer o plano, por razões óbvias, né? Tem menos tempo. Então, às vezes, mais demandante porque você não tem muita familiaridade, mas você tem um prazo para poder cumprir com os planos. São Então, é meio etapas, desesperador. né? São etapas. E assim, Uriel, você poderia compartilhar com a gente aqui qual foi o feedback de um avaliador que você recebeu ali em mediação, que fez você mudar sua forma de olhar ali, de atuar? Eu acho que tem uma que eu sempre comento com o Pedro Muri, que era a minha dupla das competições internacionais. No ICC, que é a maior competição de mediação comercial do mundo, ela acontece em Paris todos os anos, em fevereiro. A gente... E aí também um pouco da pergunta passada sobre essas diferenças, assim, no Brasil tem muita diferença entre os estados e algumas faculdades, mas internacionalmente você vê isso muito mais. Diferença entre diferentes países, como eles mediam. E a gente foi contra uma equipe do Japão, que era extremamente solícita, extremamente colaborativa e numa perspectiva totalmente irreal. Não tinha motivo para eles serem tão colaborativos. Eles não estavam nem defendendo os próprios interesses direito. Eu acho que eles se sentiam um pouco intimidados, talvez. Sei que depois a gente até tentou conversar com isso sobre eles. Mas aí, algo muito interessante do ICC, eu acho que esse é o ponto mais interessante das competições de mediação. Que é quando a competição ela é mediada por mediadores reais, que além do feedback, além dos 3 avaliadores, que também são mediadores, ali na mesa mesmo, o mediador, ele consegue dar essas puxadas para um lado ou para o outro para tentar guiar a mediação de um certo jeito. A gente pegou um mediador britânico, que é extremamente ríspido, extremamente direto, e ele viu que estava acontecendo isso com o Japão e ele tentava fazer uns reality checks, que a gente chama, uns cheques de realidade, para tentar ver, era realmente isso que vocês estavam querendo? Vocês vão concordar assim mesmo? E naquele momento a gente percebeu o quão interessante isso é, porque ao mesmo tempo que o Japão naquela sessão estava sendo colaborativo,
a gente, brasileiro, também costuma ser muito colaborativo em comparação em outros países. E aí, em outras sessões que a gente foi, por exemplo, com equipes da Índia, a gente era extremamente colaborativos. Então, perceber esse feedback da sessão com o Japão e ver o que o mediador britânico estava falando para o Japão, para eles defenderem mais os próprios interesses, para ter uma noção mais de realidade antes de fazer o acordo, isso acabou sendo muito benéfico para quando a gente era a equipe mais colaborativa, começar a perceber isso também contra as equipes mais rigorosas. Isso eu acho importante se dizer, porque assim, quando a gente fala de mediação, as pessoas imaginam que são pessoas super cordiais o tempo todo, né? São pessoas iluminadas, sabe? São pessoas de outra esfera. E não se trata disso, né? Existe uma técnica, existe uma preparação, existe um estudo a se seguir, mas ainda estamos no lugar de pessoas, seres humanos, carne e osso, e que tem todo né, seus interesses, suas vontades, né? Seu ego, muitas vezes, ali também. Então, isso é importante que seja dito. E quando a competição acontece, na medida em que a pessoa mostra essa realidade, ela fica mais rica, né? Porque aí você começa a aprender também que nessas adversidades você também consegue superar aqueles obstáculos. Sim. Agora, de fato, se a gente estivesse falando de duas equipes super cordiais, super colaborativas e tudo funciona muito bem, qual é o ponto do litígio, né? Então, então, isso não precisaria estar numa mesa de mediação, já teria sido resolvido por um e-mail lá atrás, né? Então, eu acho muito bacana essa sua perspectiva. E aí, até queria ouvir a Natália também, se teve algum feedback de algum avaliador que foi uma virada de chave para você. Tenho dois, e curiosamente também é sobre o ICC. Eu tava pensando aqui o Viduriel falar. Um é da Camargo e um é do ICC, né? Vou começar pelo do ICC. A gente teve uma sessão, foi o nosso terceiro caso no ICC, quando a gente foi, e não tava conseguindo de jeito nenhum chegar, eu nem consegui fazer o outro lado responder o que a gente queria saber. Você estava como mediador? A gente tava, nesse caso, no ICC, são os profissionais que mediam. Ah, ok. Né? E a gente eu tava como advogada e minha amiga tava como a negociadora. Ok. E a gente tentava de um jeito e de outro, e tentava perguntar, e tentava reformular, até desenhar qualquer coisa, a gente tentou de tudo. E a sessão não andava de jeito nenhum. E terminou sem uma resolução, a gente sem uma resposta, e a gente frustrada, porque a gente pensou que tinha feito de tudo. Né? E o mediador, ele chegou e ele começou a falar sobre como lidar com o entrenchment, né? No caso, como lidar quando a conversa não vai, com o que fazer. Ele começou a listar. E eu ia falar sobre uso de perguntas, o cálculo. E eu falei assim, mas caramba, então assim, faltou a gente sair um pouco da nossa posição, que eu senti que apesar de a gente estar tentando chegar no interesse, nós estávamos muito posicionais. E depois que ele falou isso, eu sempre penso que o ideal é, antes de você chegar aqui, você saber das suas alternativas e avaliar. Então, o conhecimento da técnica e como aplicar faz muita diferença. Sim. Né? Então, eu nunca esqueci isso. Isso uma vez na Camargo, que eu fiquei viciada por causa do ICC em usar como mediadora dessa vez. Né? Em usar a agenda circular. Porque a primeira mediadora profissional foi a primeira vez que eu vi aquilo na minha vida. Foi na IFC, a mediadora profissional fazendo. Eu falei, caramba, que máximo, né? Colocar, assim, só os interesses de forma bem solta num círculo, sem colocar uma ordem, nem nada do tipo. E eu usei, foi muito bem acolhido numa primeira sessão na Camargo. E depois eu fui repetir o meu fenômeno, né, numa outra sessão, só que sem levar em consideração as particularidades daquela sessão. Sim. Sem levar em consideração as particularidades, às vezes, daquele momento. E não foi bem acolhido. E eu lembrei disso e para mim, e eles trouxeram e falaram assim, você não representou os interesses nessa agenda circular. E aí eu fiquei com isso, caramba! Então, assim, eu acho que é também aquilo. A técnica, por ser verdadeira, por ser procedimental, não significa que ela é aplicável para todos os casos. Isso é importante dizer. Ela tem que ser moldada para cada sessão, para cada particularidade. Adequada. Tem que ser adequada. E eu carrego isso comigo desde então, né? Que essa adaptabilidade ela é muito importante, né? E a nossa adaptabilidade não só como participante na sessão também, mas entender que existe malícia no uso da técnica também. Existe uma forma que você perguntou antes, Aline, como que você faz para virar a chave? Eu falava assim, se você percebe o que está faltando do lado de lá, você compensa. Porque aí o ponto vai para você. Porque você tem que perceber, se está sendo extremamente colaborativo, você seja o contrário. Você começa a fazer cheque de realidade. Se não estão usando mediador, use o mediador. Né? Então, assim, você tem que adaptar a técnica para aquilo que aquela sessão e que o procedimento precisa. Sim. Né? Então, foi isso que eu carreguei comigo, pelo menos, dessas
Algumas, né? Das Isso que ela instituições. falou, assim, é muito importante, porque, principalmente para quem ainda está estudando mediação, a gente conhece, a gente tem uma caixa de ferramentas, tem um baú de ferramentas, mas isso não significa dizer que elas são utilizadas em todos os momentos, de uma forma, né? Às vezes as pessoas têm, então tudo segue uma linha muito reta, e não, e na verdade, você tem que customizar, né? Criar a partir do seu conhecimento, a partir das ferramentas que você sabe, verificar quais delas são adequadas para aquele conflito. Achei muito importante ela dizer isso, né? Inclusive, academicamente, quando a gente está aprendendo a técnica, a gente faz isso, né? Dá uma ordem. Primeiro a gente vai treinar a declaração das partes para saber que ferramentas a gente vai usar. Depois a gente vai fazer uma transição para o cálculos. Depois a gente vai para a fase de negociação e depois a gente vai para a fase de conclusão, né? Para a gente entender a técnica. Mas lá, como ela é o procedimento flexível, você tem que ter essa expertise de conhecer para saber qual a fase, porque às vezes muita mediação a gente começa por privada, né? A gente, aliás, tem mediação que eu já participei que você fica o tempo todo em sessões individuais e você consegue caminhar, né? E de uma forma que você fale assim, e agora? A decisão do mediador ali depois de tudo, e agora? Eu vou para a sessão conjunta? Eu posso ir para a sessão conjunta com todas as informações? E a gente começa a refletir e usar aquilo ali. Então, e você começa a dar um caminho que faça sentido também, né, para aquilo ali. E aí, trocando um pouco de assunto, Richelle, até você que é da academia também, né, professora universitária, as competições vieram justamente para fomentar e propagar, né, principalmente os métodos, principalmente a mediação e a arbitragem. Agora eu quero saber de vocês, que vocês vieram da faculdade, Natália saiu recentemente, você ainda lá dentro. Eu queria ver a visão de vocês sobre os colegas. Esse intuito de propagar, de estimular as pessoas, os alunos ali, os acadêmicos da Faculdade de Direito, conhecer a mediação, de conhecer a mediação ali pelas competições, vocês acham que tem procura, que os colegas vêm conversar com vocês, tem interesse, manifesta interesse em conhecer, enfim, vocês percebem isso com os colegas? Bom, posso começar. Primeiro com uma realidade, querendo ou não fática, que a gente, por ser um núcleo multidisciplinar, a gente aceita pessoas de vários cursos e, infelizmente, o curso de Direito costuma ser menos engajado que outros cursos. Que coisa, né? Talvez porque tem uma carga horária mais pesada, talvez muitas pessoas fazem estágio, mas não é nem no PASC em si, mas no geral as pessoas costumam se aprender muito na grade, e aí todo mundo faz a mesma grade, todo mundo forma com a mesma grade e no final tá o maior número de advogados do mundo. Então, a gente tem menos engajamento no curso de Direito, mas ainda assim a gente tem um engajamento bom. E com relações internacionais também. E a gente percebe que tem essa convivência com diferentes cursos também, acaba agregando uma multidisciplinariedade muito interessante, até porque as pessoas têm diferentes fins do que por que elas estão no PASC, então cada um entra com um motivo diferente, acaba conversando ali dentro e acaba sendo muito interessante. A Universidade de Vila Velha, principalmente, eu acredito que ela seja bastante pioneira, porque mesmo no curso de Direito a gente também tem uma disciplina dentro da grade de mediação, arbitragem e conciliação, que inclusive dada pela coordenadora do NUPASC, a professora Karime. E eu acho que, no geral, acaba sendo que o aluno ele se forma com um conhecimento, pelo menos básico, de mediação e conciliação, mas poderia ser mais engajado no curso de Direito, comparando com relações internacionais. Com certeza. Isso que o Uriel falou também, para mim, foi um choque depois de um tempo. Perceber que os alunos de relações internacionais tinham muito mais, eu diria, abertura em ouvir. Né? Eu acho que uma das dificuldades que a gente ainda enfrenta, aí eu não digo só a nível de UVV, a título de, vou colocar dentro do nosso mundo jurídico, é um embate muito grande, parece que é um receio em ouvir, em entender. Então existe essa procura, mas aí eu digo isso até como um filtro, até de quem já participou do núcleo. Porque muitas pessoas entravam e saíam pouco tempo depois. Porque ou consideravam que aquilo ali ia ser um hobby, né? Algo que não exige muito esforço e tem viagens legais. Só que não viam que para poder ter a viagem legal, vamos colocar assim, exigia muito sacrifício para poder chegar lá.
né? Às vezes, assim, gente, tem competição que não dá nem pra você curtir nada. Você se alimenta com a equipe, você vai dormir pensando no caso, e os dias são esses. Então, o que eu vejo muito ainda é que a gente enfrenta uma barreira ainda, assim, em relação aos próprios profissionais que às vezes compõem a docência das instituições, e entender que métodos adequados de resolução de conflitos, aí agora focando na mediação, não vem como uma afronta ao litígio, não vem como. Porque, como nós falamos, como é adaptável, como a gente está falando de um método adequado para o conflito, a gente está falando de adaptabilidade para como resolver esse conflito. Não significa que a mediação vai ser para todos os casos, mas considerá-la como uma possibilidade. Então, eu vejo que existem as pessoas que têm interesse sim, que fazem essa procura, mas que ficam meio que naquele mundo das ideias. Isso assim, falando agora, saindo da faculdade, né? Que o Uriel tem a prática mais dentro, agora olhando de fora. Eu vejo que é muito, nossa, você corre atrás de mediação, você gosta disso, você atua com isso. Sim, legal. E fica um pouco por isso mesmo, né? Ainda sinto que falta um contato com a prática real da mediação, com o envolvimento com profissionais gigantes que a gente tem acesso nessas competições. Um dos motivos pelos quais eu procurei a certificação do ICFML foi porque eu conheci alguns dos gigantes dessas competições e eu via essas pessoas falando, e depois quando eu ia ver em comum, a própria Aline, eu olhava lá no crachá, ICFML, ICFML. E pra mim eu me sentia conhecendo celebridades. Sim. Né? Então, assim, existe um universo muito abrangente que eu acho que precisa ser conhecido, mas o primeiro passo é a gente quebrar essa barreira. Eu vou fazer uma pergunta em glória agora. Eu falo que é em glória, porque se perguntarem para mim, eu não vou saber responder um. Mas se tivesse alguém que vocês falassem, nossa, essa pessoa profissionalmente é minha referência. Ai. Tem alguém que tenho. vocês gostariam de citar? Ou pelo menos duas pessoas? Porque assim, durante a formação acadêmica nossa, né, e até profissionalmente, tem pessoas que a gente fala assim, nossa, eu tenho uma meta de vida, né? Assim, saber tanto quanto fulano, né? Pelo menos tenho, né? E eu acredito que a maioria das pessoas tem. E assim, deixando muito claro, gente, não se trata de inveja. Se trata de admiração e você ter uma vontade de buscar o que essa pessoa... Né? Buscar o que esse profissional alcançou, porque de fato nós temos pessoas muito boas no mercado, né? Embora, igual o Uriel falou, nichado, mas a gente pode falar que nós temos as nossas celebridades. Sim, com Uriel, certeza. tem alguém que você gostaria de citar? Eu tô caminhando muito no mundo da mediação e da arbitragem Certo. também. E eu vejo vários profissionais que atuam nos dois e grandes nomes também, que às vezes vêm aqui pro estado. Justamente ver essas celebridades, nosso mundinho, que às vezes ninguém sabe quem é ali da faculdade, mas eu mostro e falo, eu fico todo feliz. Sim. Grandes nomes, a Liana Gorberg, Valdetaro, o Adolfo Braga Neto, a Soraya, Flávia, todo mundo da Camarb, no geral, por justamente esse papel da Camarb no Brasil nas competições, é algo que acho que todo aluno que está envolvido nisso admira muito a Camarb, Sim. o próprio ICFML. O Leandro, né? Leandro Renault Com certeza, nossa, vários nomes grandes do ICFML da Camarb. Gente, eu sou fã de uma pessoa específica, mas ela já sabe. Ela sabe que eu persigo ela nos lugares já. A Sandra Bayer. Eu amo a Sandra. A primeira vez que eu vi Sandra, tava lá uma A Thalia sempre fala dela. Eu sempre falo dela, mas eu lembro que a primeira vez que eu a vi, nós estávamos terminando o painel da Camarb e estávamos eu e o Uriel observando o painel de outros colegas que estavam fazendo, dos nossos, né, da nossa equipe. E o Uriel falou ali. Foi quando a gente foi para as quartas, eu acho, né? O Uriel falou, Thalia, acho que ali é a Sandra Bayer. Não, você tá de brincadeira, Sandra Bayer? Aí ele, Sandra Bayer, ele mostrou a foto, eu, Sandra Bayer! E por coincidência, ela é minha mentora, tá? A Sandra é minha mentora, inclusive é a estrela do nosso congresso, né? Nós tivemos com ela ontem, inclusive, eu e o Richelle. É um privilégio. É um privilégio de estar com ela. Com Sandra, a clínica que a gente fez com ela do Instituto da Cor. E nesse dia eu pude cumprimentá-la, né? Assim, depois, toda vez que eu a vejo, faço questão de falar, Sandra, eu posso tirar uma foto com você? E ela já sabe que eu sou stalker dela. Onde ela tá em congresso, essas coisas, eu procuro, Sandra, que bom te ver. E assim, mas porque eu digo, ouvindo o feedback dela na sessão e também vendo a prática dela como mediadora, eu admiro muito a forma como ela se porta, a forma como ela atua. Então, pra mim, é uma inspiração de algo que eu procuro me tornar também, né? Claro. É claro,
Todos os nomes que o Uriel falou, eu assino embaixo também. Aham. Mas também sou muito fã da Sandra. E ela é das poucas pessoas no Brasil que vive de mediação. A Sim. renda dela, Sim. 100% é da mediação, né? inspirador. E é É inspirador. muito Eu ia inspirador. falar E justamente ela é uma isso. gigante, né? Então, É, é inspirador De demais. fato, de fato. E assim, é uma infelicidade para a gente ter caminhando para o fim, né? Mas é uma conversa assim muito gostosa de estar conversando com jovens mediadores. Isso refresca muito a nossa mente, né, Nossa. Richelle? E, Dá assim, esperança também, né? de termos, né, profissionais como vocês. E convido a vocês também a conversarem com seus colegas, né, com os novos colegas que estão entrando na universidade, a gente está no início do ano, e assim, conversar com eles dessa possibilidade. Olha, a gente não tem só uma via hoje que é o judicial, né? E o acadêmico ele precisa saber disso, né? Às vezes ele forma e está perdido, por mais que tenha ainda a disciplina, eu não sei como é que é lá na UVB, se é no início ou no final. Acho que tá no É quarto no ou meio. quinto No agora, né? meio, É, no acho meio. ótimo, Perfeito. no Já meio. tem um É, entendimento já- de direito, mas Já tá estudou avançado. aquela Isso é hermenêutica, importante, né? isso é Enfim, eu estava até conversando esses dias que eu acho ainda que teria que acrescentar uma disciplina chamada teoria do conflito. Eu acho que para qualquer estudo, tanto do método heterocompositivo como autocompositivo, a gente precisa estudar sobre teoria do conflito. Eu ainda vou ver isso na grade de direito, que eu depois que eu fui estudar a teoria do conflito, ainda estudo, eu vejo quanto é importante, quanto que eu queria ter conhecido isso Antes, na né? academia, Sim. na universidade, né? De fato. E aí, eu queria saber de vocês a última mensagem que vocês queiram deixar, ou para futuros competidores, ou enfim, de experiências boas, alguma coisa para o nosso ouvinte aqui do nosso podcast. Bom, eu acredito que algo que eu falei no início, mas que eu também reitero agora, que muitas vezes a pessoa entra no curso de Direito e ela faz da grade do curso de Direito e na sala dela eu tô 40 pessoas fazendo a mesma grade e ao longo de 5 anos já entrou mais 10 turmas fazendo a mesma grade de Direito. Então, talvez não só o NUPASC, mas qualquer outro projeto que a pessoa tenha interesse, aí claro que a gente puxa uma sardinha pro NUPASC, mas qualquer outro projeto, tentar fazer algo fora da grade, tentar se especializar logo na faculdade já no que você acha que tem interesse ali e se guiando ao longo do curso com eventos, com mini cursos, com competições também. Tem competições não só de mediação, de arbitragem, mas de diversas outras áreas do direito. Então a gente sempre tenta falar isso quando a gente passa nas turmas. Agora, por exemplo, o processo seletivo no PAS está aberto, a gente sempre passa nas turmas tentando falar isso. Que, se pelo menos não no PAS, que entre alguma coisa fora da grade do curso de Direito para se formar já com algo diferencial. Isso é importante, interdisciplinaridade, né? Sim, eu acho que algo que eu diria também seria, colocando de bem grosso modo, dê a cara a tapa. Né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas será que eu vou? Será que eu tenho capacidade? Ninguém começa sabendo. Né? Então, assim, se dê a chance. E uma das coisas que eu falei com meu irmão esses dias, ele faz outro curso, mas que eu acredito que foi uma das coisas que eu percebi diferença, e o Uriel tem percebido a diferença, e os nossos amigos que fazem parte do NUPASC também continuaram no projeto percebem também. Extraia da graduação tudo aquilo que ela tem para te oferecer, que não é só o que está na grade. Né? Sim. Então, assim, os projetos de extensão, procure saber, porque muitas das vezes os próprios profissionais que estão ali, eles vão vão querer te mostrar um outro universo. E você tem que se estar disposto a ouvir, e é aquele famoso, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Então, se permitir descobrir também outras possibilidades dentro do próprio direito, também dentro da graduação. E, se tiver claro, outras pessoas de outros cursos, se procurar dar a chance de ouvir e de aprender. Né? Porque, com certeza, por mais que eventualmente não se queira seguir a carreira, por exemplo, na mediação, com certeza, estudar mediação vai te fazer uma pessoa melhor, um melhor profissional em vários sentidos, uma pessoa melhor. Eu acredito que o caminho do futuro é nós aprendermos a tomar de volta a responsabilidade sobre as nossas emoções, sobre os nossos conflitos e nos entender como agentes capazes de resolver isso, né? E por meio da mediação isso é possível. Então, eu acho que é isso, especialmente. Se deem a chance. Nossa, eu estou vislumbrada com vocês, viu? E você aí de casa, se você se sentiu inspirado com a conversa que nós tivemos aqui hoje, procure o núcleo de mediação da sua instituição. Comece já a conhecer. O futuro da resolução de conflitos está na mão de vocês. Comenta o que você achou sobre o nosso podcast. Até o próximo. Até o próximo.